Olá, queridos estudantes da EJA, tudo bem? Eu espero que vocês estejam bem e continuem se cuidando. Estamos enfrentando uma pandemia e todos os cuidados precisam continuar no nosso dia a dia. Vamos para mais uma aula de geografia. Eu sou o professor Juliano, como vocês já sabem. Como vocês sabem também, iniciamos as nossas aulas com uma reflexão, um pensamento importante para nos ajudar a entender tanto os conteúdos da aula quanto nos fazer refletir sobre a vida. Vamos lá? Vejam ali na tela de vocês. Tudo está fluindo. O homem está em permanente reconstrução. Por isto, é livre. Liberdade é o direito de transformar-se. Essa reflexão de Lauro de Oliveira Lima, um importante estudioso da área da pedagogia, do ensino, nos traz uma reflexão importante sobre a ideia de transformação, tanto a transformação interna quanto a transformação externa. Vejam, a frase nos faz refletir sobre essa transformação pela qual todos nós passamos e inclusive nos diz que transformar é o ato de libertar-se, se tornar livre, não é mesmo? Esse direito de se transformar é um sinônimo de liberdade, liberdade que todos nós devemos ter, precisamos ter. Então, na aula de hoje, falaremos justamente sobre isso. Falaremos de transformação, mas não a transformação interna, né? A transformação pela qual nós, seres humanos, passamos, mas a transformação que existe ao nosso redor, a transformação das cidades. Sim, as nossas cidades se transformam constantemente, os espaços se transformam e essas transformações acontecem por algum motivo, acontecem pelas necessidades humanas. Eu gostaria agora que vocês separassem o caderno de vocês, o caderno de anotações, uma caneta, o material que vocês usam na rotina de vocês aí, e anotassem a data em que vocês estão assistindo a aula de hoje e também o tema da nossa aula. Vamos lá? Conseguiram anotar? Espero que sim. Vamos dar continuidade, então. Estamos falando de transformação. Eu tenho aqui uma sugestão de leitura, um poema. Vamos fazer a leitura juntos? Cidade. Arrogante chega o homem com a máquina na mão.
constrói pontes, rodovias, muda a mata completamente, ergue casa, edifícios. Da antiga zona rural, nasce a cidade agitada. O homem fica perdido com o progresso descomunal que ele próprio fez criar. Yara Machado Mendes. Esse poema, ele nos traz reflexões importantes sobre essa ideia de transformação e principalmente a transformação das cidades. Vejam, a Yara Machado nos faz pensar ali sobre as ações humanas. Ali, ó, arrogante chega o homem. Então o homem chegou naquele espaço. Vocês sabem que nem sempre, né, o homem esteve presente aí nos espaços. Então, com a chegada humana, ocorre a necessidade da transformação. Ele, o homem, constrói pontes, rodovias, muda a mata completamente. Então, ela já está partindo do princípio de que naquele espaço, que não era, então, urbano, havia vida, né? Então, a presença de toda a flora. Ergue casa, edifícios. Então, ele vai construir, né, as pontes e as rodovias, erguer casas e edifícios. Erguer ali um sinônimo, né, de construir, porque normalmente se usa essa expressão para referir-se a construções que são erguidas, né? Mas é um sinônimo de construir. E daí, uma coisa muito importante que ela cita: da antiga zona rural nasce a cidade agitada. Então, aquele espaço que antigamente era predominantemente rural passa a ser um espaço urbano. E ela conclui ainda o poema nos fazendo pensar o seguinte, olha: o homem fica perdido com o progresso descomunal que ele próprio fez criar. Então, o progresso é tamanho que ele se perde diante de tudo isso. Porque são inúmeros os fatores que contribuíram para essa mudança e essas modificações fazem com que o homem até tenha pouco entendimento sobre essas necessidades. Talvez aí caiba uma reflexão. Será que tudo que o homem muda no espaço em que ele vive são ações necessárias? Tudo que é construído é necessário para a vida humana, para o bem-estar de todos nós? Então fica uma importante reflexão. Eu gostaria agora que vocês respondessem a uma questão. Vejam ali na tela de vocês. O que foi construído no espaço? Então, naquele espaço ali, que foi mencionado no poema, algo foi construído. Recordam o que foi citado ali, o que foi construído naquele espaço? Eu vou dar um tempo para que vocês copiem a questão e já façam a resolução. Vamos lá?
E aí, conseguiram responder? Eu espero que sim. Vejam, o que foi construído em todo aquele espaço que foi mencionado no poema? Foi construída uma grande cidade. Então vocês podem responder dessa maneira, uma grande cidade. Eu vou dar um tempo para que vocês concluam, caso não tenham feito a mesma resposta ou ainda não tenham conseguido responder. Vamos lá? Vamos continuar? Vejam, agora eu tenho uma outra proposta. Eu quero que vocês completem os espaços dessa frase com algumas palavras que surgiram no poema. Então, olhem lá. Com a máquina na mão, o homem. Espaço. Pontes e rodovias. Vai começar outra frase. Espaço. Casas e edifícios. Eu gostaria que vocês lembrassem de algumas palavras que chamaram a atenção no poema, relacionadas a estas ações humanas, ações do homem para modificar o espaço. Então, que ação é tomada pelo homem para o surgimento então, de pontes e rodovias, ou casas e edifícios? São dois verbos, são duas ações. Vamos lá, eu vou dar um tempo para que vocês respondam. Muito bem. Conseguiram responder? Espero que sim. Vejam lá.
Então, com a máquina na mão, o homem constrói pontes e rodovias, ergue casas e edifícios. Então, temos ali duas ações relacionadas a essa transformação, esse processo de mudar os espaços. Eu vou dar um tempo para que vocês respondam a questão caso não tenham ainda concluído. Vamos continuar? Então, sabemos que as cidades se transformam. Vamos pensar um pouco mais sobre isso. Eu trouxe para vocês um recorte. Um recorte é algo que eu retiro de um determinado espaço para citar e para que nós possamos tratar de uma situação específica. Vejam. Esse recorte traz a Praça Ruy Barbosa, na cidade de Curitiba, a nossa cidade. Então vejam, são 3 fotografias que representam 3 momentos diferentes desse mesmo espaço. Primeiramente, vocês podem verificar que temos a fotografia da Praça Ruy Barbosa na década de 50. Então, ali, há 70 anos atrás, como era essa praça? Vejam que havia a presença de um terreno descampado ali, né, no espaço central da fotografia. Percebam que algumas edificações já existiam, não é mesmo? Ali existia um quartel naquela época, e um dos primeiros edifícios que foram construídos nesse espaço é a Santa Casa de Misericórdia, existente até hoje nessa localidade, nesse espaço da cidade. Interessante pensar que esse espaço descampado era utilizado para diferentes situações. Um exemplo era o treino que ocorria dos soldados que estavam no quartel. Também era um espaço destinado a exposições diversas, como circos, parques e inclusive eventos religiosos. Vejam que com o passar do tempo, ali na década de 70, nós temos o mesmo espaço com alguns aspectos que se tornaram diferentes, algumas transformações. Percebam que houve um processo de urbanização, houve a pavimentação do espaço, o plantio de árvores, e tudo isso trouxe uma nova configuração para aquela praça. Então, o processo de urbanização, ele se torna constante aí nos últimos 40, 50 anos na história das grandes cidades. Mais uma outra foto na sequencial ali, numa outra fotografia, percebemos uma mudança muito grande naquele espaço. Vejam que aquele quartel que existia ali na década de 50, e ele deixou de existir, né, nos anos sequenciais, e aquele espaço onde havia o quartel foi destinado a uma outra funcionalidade. Se tornou a Rua da Cidadania Matriz. Olhem que interessante. Nas cidades, nenhum espaço não é permitido que os espaços fiquem sem função. Isso pode ocorrer, mas normalmente os espaços são ocupados. E foi isso que aconteceu. Mudou a função de uma determinada edificação, onde antes existia um quartel, passou a ser a Rua de Cidadania. É importante conhecer até mesmo os aspectos históricos da nossa cidade, não é mesmo? Continuando. As mudanças, elas acontecem, então, de acordo com todas essas necessidades de todos nós, os grupos humanos, as pessoas. Eu trouxe aqui
um trecho de um livro que vai nos fazer refletir um pouco sobre essas mudanças e as transformações e o que será que é considerado necessidade humana. Eu trouxe aqui o livro O Homem que Espalhou o Deserto. É um livro, uma versão adaptada, né, desse livro que está ali, que vocês podem verificar a capa ali no lado direito da tela de vocês. É um livro do Inácio Loyola Brandão. Vamos lá? Esta é a história de um menino que tinha o estranho impulso de podar as folhas das árvores. O menino cresceu, tornou-se um rapaz, e seu desejo em vencer o crescimento das verdes folhas só aumentava. Certa noite, o rapaz regressou pensativo do quintal. Percebeu que não adiantava ficar podando folhas. Após alguns meses, ele encontrou a solução: um machado. O rapaz percebeu que esta poderia ser a sua ferramenta de trabalho. Onde quer que precisassem derrubar árvores, ele seria chamado. Tempos depois, o rapaz percebeu que a sua cidade tornara-se uma terra seca, um deserto puro. Finalmente, o governo resolveu remediar a situação. Mandou buscar em Israel técnicos especializados. Os homens vieram e começaram um longo e lento replantio. Olhem que interessante. O texto nos faz pensar sobre algumas modificações causadas por um ser humano. Ali, no caso, esse menino, o personagem, que por algum motivo tinha prazer em derrubar árvores, em perceber a ausência, né, desse elemento natural à sua volta. Muito interessante. Eu quero que vocês agora respondam uma questão relacionada ao texto. Qual a transformação ocorrida na cidade em que o personagem vivia? Então, houve uma transformação. Qual foi essa transformação? Eu vou dar um tempo para que vocês respondam a questão. Vamos lá?
conseguiram responder? Eu espero que sim. Vamos juntos tentar responder caso vocês ainda não tenham conseguido? Olhem ali. Houve uma transformação. Uma cidade se tornou um deserto. Vejam, o personagem principal não gostava de árvores, folhas verdes. Então, com seu machado, com suas ferramentas de trabalho, conseguiu eliminar esses elementos naturais do seu redor. Então, a cidade se transformou em um deserto. Eu vou dar um tempo para que vocês respondam a questão. Muito bem, conseguiram responder? Espero que sim. Continuando, vejam, no texto que acabamos de ler, diversas palavras surgiram. Eu trouxe algumas delas aqui para que nós possamos lembrar. Israel, folhas, profissionais, ferramenta, árvores, replantio, governo, machado. Ali elas estão postas de uma maneira um pouco diferente, mas nós podemos ler. Técnicos, terra, seca, especializados. Todas essas palavras surgiram no texto e nos fazem pensar, refletir. Uma delas é justamente, talvez ali, replantio. Houve a necessidade do replantio, não é mesmo? E uma palavra que chama bastante atenção está bem ali no início, Israel. Conhecem? Já ouviram falar dessa palavra? Sabiam que é o nome de um país? Vamos ler uma reportagem que vai falar um pouco sobre um trabalho feito em Israel, que foi citado, inclusive, no texto que acabamos de ler. Olhem lá na tela de vocês. Técnicos viajam a Israel para ampliar conhecimentos sobre irrigação no deserto. Em Israel, o deserto foi transformado em lavouras de alta produtividade e pomares repletos de frutas. Com a metade de seu território localizado em regiões áridas, o país se tornou líder mundial em pesquisa de recursos hídricos e hoje consegue produzir alimentos suficientes para atender a mais de 90% da demanda interna, além de reutilizar 85% da água utilizada. Olhem que interessante. Então, Israel, esse país, conseguiu reverter um problema pelo qual passava. Eles tinham um espaço, extremamente árido e precisavam suprir a demanda de alimentos da sua população. E só conseguiram fazer isso por meio da tecnologia, que foi citada no texto anterior. Lembram que o personagem da história acabou tornando a terra de sua cidade ali árida, seca, e por isso o governo teve que chamar profissionais especializados de Israel para solucionar o problema. Então existe tecnologia para que esta situação seja revertida. E aí um processo de transformação. Eu trouxe aqui um planisfério para que vocês vejam onde fica localizado, Israel. Ali na tela de vocês podem perceber. Então Israel está lá no continente asiático. Vejam a seta apontando numa região que é chamada de Oriente Médio. É uma região árida e onde a principal fonte econômica é o petróleo. Contudo, há necessidade da alimentação. Então, o plantio se torna difícil. E, por isso, a necessidade de irrigar aquela região para que o solo se torne menos árido e, assim, haja o resultado na agricultura.
Aqui nós temos uma imagem um pouco mais ampliada, né, de onde fica Israel ali. Vocês sabem que esse país tem uma história bem complexa. É um país com uma história recente, né? Ele surgiu ali em 1947 e o território onde está Israel hoje era um território chamado de Palestina e ali viviam árabes e judeus. E com a criação, né, do Estado de Israel, o espaço foi dividido, parte para os judeus, parte para os árabes. E a situação é tão complexa que até hoje ainda existe divergência entre os povos que vivem naquele espaço. Voltando à nuvem de palavras que nós vimos anteriormente, nós vimos lá falar então de replantio, não é mesmo? Percebam ali que a gente falou de tecnologia, profissionais especializados. E quando pensamos em replantio, isso só ocorreu porque lá em Israel a tecnologia foi aprimorada. Então vamos falar de como se dá essa tecnologia. Que tecnologia é essa? A irrigação é uma técnica que consiste em fornecer artificialmente água às plantas no momento certo e em quantidade suficiente, permitindo uma boa produção. Olhem que interessante. Então a irrigação é justamente esse processo de permitir que a água chegue até a planta, né, de maneira suficiente e no momento certo, para que não haja desperdício. Então, vocês sabem que para que eu possa plantar é essencial que haja água. Um bem tão precioso que já falamos tanto em outras aulas, não é mesmo? Eu quero que vocês registrem no caderno. Olhem lá. Irrigação é o fornecimento de água às plantas em quantidade suficiente e no momento certo. Vamos lá? Eu vou dar um tempo para que vocês registrem.
Continuando. As cidades crescem e se transformam acompanhando a extensão de uma estrada, de uma linha férrea ou até mesmo de um rio. Olhem que interessante. Eu trouxe aqui alguns exemplos de cidades que surgiram, né, justamente dessa maneira. Vejam ali na foto, temos Cornélio Procópio, que é um município, né, aqui do Paraná, e que surgiu às margens ali de uma linha férrea. A linha férrea Curitiba, São Paulo, Paraná. Também temos ali Morretes, uma cidade, um município, né, que surgiu às margens do rio Inhandiaquara. Olhem que interessante. Então, as cidades, elas surgem muitas vezes, né, de maneira natural. Então, as pessoas vão habitando ao redor de um determinado lugar, de um determinado espaço. Ali nós podemos ver, então, como que se dá essa formação, né, urbana linear. Vejam só, conforme a gente viu no exemplo anterior. Olha a cidade de Cornélio Procópio. Vocês podem perceber ali uma linha pontilhada? Essa linha representa justamente a linha férrea. Se vocês perceberem na imagem, a concentração urbana é muito maior nas proximidades da linha, ou seja, a margem dessa linha férrea, comprovando justamente isso, que a cidade vai crescendo ao redor de um determinado espaço. Também temos aqui um exemplo de Curitiba. Vejam, ali essa formação se dá próxima a corredores radiais. Vejam ali que a imagem nos mostra um desenho onde, a partir de um centro, não é mesmo, vão surgindo raios. E esses raios vão quase lembrar aquele desenho que a gente faz de um sol, né? Tem um círculo e depois você vai fazendo raios ao redor do sol. Então, essa é a maneira de uma planificação do crescimento da cidade. Também existem cidades que são planejadas de uma maneira um pouco diferente. Se vocês perceberem na imagem, ali nós temos a cidade de Pelotas, no Rio Grande do Sul. Vocês conseguem perceber que as quadras desta cidade são bem definidas. Elas têm um desenho específico, quase como se fossem desenhadas com uma régua. Interessante, não é mesmo? Então, ali nós temos uma representação, um exemplo, né, de uma cidade planejada. Então, nesse exercício, nessa proposta, eu tenho 3 palavras e eu gostaria que vocês completassem estas palavras retomando, lembrando o que acabamos de conversar. Vamos lá?
E aí, conseguiram lembrar? Vamos juntos? Então, a primeira forma de transformação que acontece nas cidades ou de formação das cidades é a maneira linear. A segunda, nós temos lá na tela, são o planejamento de radiais. E por último, nós temos as cidades que são chamadas de planejadas. Então, eu gostaria que vocês completassem o exercício e já retomamos. Então, conseguiram responder o exercício? Espero que sim. Pessoal, hoje estamos terminando a nossa aula por aqui. Espero que continuem participando, continuem tomando nota de tudo que estamos realizando aqui nas nossas aulas. Por hoje é só, até o nosso próximo encontro. Tchau!